Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre Taboola. Eu sou o Cajá, quem tiver dúvida aí, Cajá360, é só chamar no Instagram. Vamos lá, o que eu fiz aqui, gente? Algumas situações para você conseguir ter uma maior aprovação de anúncio advertorial. Agora que você viu a aula de anúncio advertorial, já domina, já sabe o que é, vou deixar aqui algumas dicas para você ter sucesso nas aprovações. Por quê? O Taboola ele não bloqueia tantas contas quanto as outras plataformas, mas ele reprova muitos anúncios. A primeira coisa que você precisa saber é que quase sempre passa por pessoas, não tem aquela coisa de reconhecimento máquina para depois ir para um analista. Então é importante você já saber disso, vai passar por uma pessoa. E essa pessoa ela tem como ordem verificar todas as informações. Então se você, vamos lá, vamos um a um. Primeiro, você já tem que deixar claro que é um advertorial. Então aqui ó, no cabeçalho, de preferência, já deixa escrito e claro, advertorial. Ou seja, o advertorial está aqui para aquecer esse cliente, dar uma maior autoridade para o que você vai vender. Você está criando ali uma matéria, né, falando um pouco dele. Mas é como se tivesse escrito lá patrocinado, né, publicidade. No Taboola, a palavra ideal é advertorial, então você precisa colocar. Então vamos lá, gente. Aqui é importante você conhecer um pouco de modelos de cabeçalho. Então o tipo de cópia é diferente, a gente vai falar de tudo isso. Mas passo número 1, coloque advertorial. Vamos lá. No rodapé, gente, muitas informações vão vir para o rodapé. Então assim, ó, quanto mais você se apresentar para a plataforma, hoje em dia, endereços, telefone, CPF, CNPJ, tudo isso é importante. Então tá vendo aqui, ó, deixa aqui o CNPJ, deixa contato, se possível endereço, quanto mais links, regras se você está falando de médico, de repente aqui uns links úteis, tá? O Instagram do médico, o portal do médico. Se você estiver usando um artigo científico na sua matéria, deixa o artigo científico aqui, para esse analista clicar e verificar. Então tudo isso é importante você complementar. Para quê? Para que você não tenha reprovação. Porque você vai lá e começa a colocar um cunho jornalístico e colocando como verdade a sua matéria, mas o que prova? Da onde fundamentou? Quais são as fontes? Então aqui embaixo é legal às vezes você deixar as fontes, ó, foi tirado do artigo científico da USP, foi tirado do médico do CRM e tal, então vai deixando aí claro as informações. Para quê? Para que as pessoas consigam verificar se o que você está falando lá não é uma invenção. Beleza? Vamos lá, próximo item. Antes e depois do Taboola, é proibido ou é permitido? Ele é proibido, no entanto, na página de destino eles aceitam. Então, é diferente do Facebook. Se você estiver usando antes e depois aqui, no anúncio, depois jogar lá vamos dizer, o Facebook proíbe nos dois, tanto no anúncio quanto na página de destino. O Taboola não. O Taboola ele proíbe no anúncio, mas na página de destino ele tolera. Então, tá aí uma coisa que dentista usa muito, cirurgião plástico, a parte de estética, micropigmentação labial, sobrancelha, cílios, para tratamentos de pele. Então tudo isso na página de destino tem muita gente que usa e dentro do Taboola é permitido, beleza? Tá aqui, ó. Sempre que você usar procedimentos que envolvem o profissional de saúde, seja ele o dentista ou o médico, usa o CRM do médico, usa lá a categoria de ordem do dentista. Se for uma questão jurídica, para você precisa colocar o AB, ou seja, o órgão regulamentador daquele profissional. Para quê? Para que as pessoas saibam que tem o cunho de verdade, porque esse profissional está ali, está se comprometendo com aquela informação. Então vale a pena, tá? Então você pode colocar ele muitas vezes abaixo da fotinho, mas eu normalmente deixo lá no rodapé. Então isso vai de cada um. Gente, tudo que eu estou dizendo aqui não é uma obrigatoriedade, mas são as recomendações do Taboola. Então é importante que você saiba que isso vai aumentar suas chances de aprovação. Ou seja, a gente já teve muito anúncio reprovado por não cumprir essas ordens. Então, às vezes passa. Tudo é sim e não, né? Então assim, eu posso colocar aqui antes e depois para dentista? Cara, normalmente não aprova, mas na página de destino aprova. Você acha que eu posso passar sem o CRM? Normalmente não aprova, mas pode ser que aprove. Então é aquilo, é relativo, mas é recomendável.
entendeu? Vamos pro próximo. Não fica preocupado em anotar, gente, porque esse material aqui está disponível aí no meu curso de tabula, tá o PDF lá. Isso aqui são só um guia para a gente bater papo. Porque as informações são tantas que se eu não fizer um guia, às vezes eu posso até esquecer de passar alguma coisa que eu acho relevante. Por exemplo, vamos falar aqui de anúncios, ó, usar o recurso de relatividade soma. O que é? Você vai anunciar um encapsulado para emagrecer. Então, ele coopera, ele complementa uma ação de dieta. Então é importante você usar esse termo, não falar assim, ó, ele faz, ele cura, ele realiza, com ele tudo será resolvido, né? Então aquelas promessas absurdas. Então coloca ali no âmbito da relatividade e da complementação. Então, olha, esse creme para a pele complementa tratamentos clínicos para a pele. Então, de repente, é um protetor solar, não sei. Eu estou falando na relatividade porque eu não sei o que você vai anunciar. Imagina o seguinte, que tudo que você tira, desencoraja o estudo clínico, a procura clínica, ele vai ser reprovado. Então, tudo que você for anunciar, ele se complementa a algo. Então ele se soma a algo, ele não é a solução do mundo, ele é uma alternativa para, entendeu? Então é importante você ter essa ideia para não fazer promessas milagrosas e ter anúncios reprovados. Vamos lá, por exemplo, perca 10 quilos em um mês. Gente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que só é permitido propagandas com 1 quilo por semana, logo só vai poder 4 quilos no mês. Como é que você está fazendo uma promessa desse tamanho, dessa, vamos dizer assim, dessa... Pô, o meu termo até me falta. É um absurdo, vamos dizer assim, tá? É um absurdo você prometer esse tipo de coisa, porque mexe com a saúde das pessoas. Então saiba que é isso. Esse produto promete eliminar, acabar, curar, não. Tudo isso é reprovado. Esse produto ele complementa, ele ajuda ele soma ao tratamento de, então usa esses termos para quê? Para que você não tenha reprovações, entendeu? Se você falar esse anúncio elimina estrias, ele acaba com manchas de pele, ele promete curar a insônia, gente, tem doenças que são crônicas, então assim, poxa, como é que você está prometendo a cura da ansiedade, da depressão? A ciência trata isso como remissão. Às vezes a gente tem período de remissão, ou seja, o alívio da dor ali durante um período longo, até extenso, mas eles nem tratam como cura, eles tratam como remissão. Então como é que você com um anúncio fala, vou curar a ansiedade, vou curar a sua depressão, vou curar a sua insônia? Então pensa assim, ó, esse produto ou esse serviço ajuda complementa se soma ao tratamento de. Então é importante você pensar nisso, na relatividade, na relevância e na inclusão para complementar algo que já existe, que é clínico. Não vá contra os estudos clínicos que você vai tomar reprovação. Outra dica, produtos de sexualidade. Então vamos lá, eu vou anunciar um produto para apimentar a relação, tá? Sei lá, gels e acessórios para sex shop. Gente, coloca ali que ele pode aumentar o poder de conquista, que ele pode reconquistar o casal e tal, mas não faça promessas sexuais, prometer aumentar a libido e tal. Então, use termos mais brandos, que isso pode funcionar melhor aí na sua aprovação. Assim, às vezes a gente tem uma notícia, um anúncio reprovado, a gente não sabe o porquê. Então, eu tô te passando algumas coisas para que você já saiba lá na frente, ó. Cara, o cara já falou que isso aí podia reprovar, então aconteceu. Pode passar? Claro que pode passar, cara. Mas sabemos que a regra do jogo não é essa, beleza? Existe uma linha editorial a ser cumprida. Assim como em revistas, em rádio, em TV, em outras plataformas, existe uma linha editorial de anúncio. Então a gente tem que cumprir aqui, beleza? Encapsulado, aquela coisa de 100% natural. Gente, é proibido. Ah, por quê? Porque existe corante, existe embalagem, existe aromatizantes, existe... E por mais que a promessa seja 100% natural, o Tabula já proíbe, já barra essas promessas 100% natural. Entendendo que nenhum produto é 100% natural
comprovadamente, entendeu? Por quê? Porque teria que ir para laboratórios e análise e tal, então ele já barra de cara quando você usa essa promessa muito agressiva de 100% natural. Bom, doenças crônicas eu já te falei aqui, falei algumas, mas gente, entenda que existem várias, tá? Então gente que vai lidar com casos sensíveis que não são doenças crônicas, mas por exemplo, você vai falar de repente, espectro autismo, crianças com TDAH, você vai falar sobre temas sensíveis, gente, pelo amor de Deus, além de responsabilidade humana, porque isso mexe com emocionais, saúde, família e tal, é importante você saber que você não vai mudar certas condições, você vai no máximo complementar, ajudar no desenvolvimento motor, cognitivo. Então, por favor, até por respeito às famílias, a pessoas que nessas condições a gente precisa ser responsável, tá bom? Beleza? Uma outra situação, muita gente usa aquela VSL, né? Vídeos lá na página de destino. É danado para reprovar, porque tem gente que coloca aqueles vídeos de 5 minutos com aquelas promessas de sonhos, né? Então você vai ter a liberdade financeira, então você vai ter horas para trabalhar com a saúde, você vai poder virar o seu nômade digital, você vai... Isso o Taboola já reprova praticamente de cara, tá? Então assim, ó, a recomendação da plataforma é que quando você usa vídeo, você deixa a legenda do vídeo para que eles possam analisar o texto. Então tem que ter um link lá para a pessoa clicar e ler o texto. Ainda assim, eu já te digo que essas VSLs são difíceis de aprovar no Taboola. Muita gente fala assim, mas e se eu aprovar e depois incluir? Só escrevi promessas erradas. Gente, desculpa, depois eu altero, tá? O arquivo de vocês não vai estar assim, eu altero, fica tranquilo. Então o que acontece na prática? É importante você saber que tudo que você aprovou e depois alterou, cara, pode ser que fique no ar? Pode ser que depois dê ter um bloqueio na sua conta. Então assim, a gente está agora por sua conta e risco. Eu estou te dando as recomendações para jogar a regra do jogo. Mas tudo é possível, cara. Tem muita gente que joga no nicho black, e esse nicho black que é arriscado, e é por isso que dá tanto lucro, e aí as pessoas jogam esse jogo. Então, estou tentando alinhar as expectativas para que você não tenha frustrações excessivas, tá? Porque frustrações todos nós teremos e teremos que aprender a lidar com elas. Não é para qualquer um aprovar anúncio no Taboola, beleza? Então é importante a gente deixar isso aqui claro. Temas de saúde, cara, você precisa deixar o link no rodapé. Sempre que você for falar, segundo o médico tal, segundo o artigo tal, segundo a OMS, então você precisa deixar a fonte lá no rodapé. Então os artigos científicos lá, coloca lá, para quê? Para que o analista clique e verifique se a sua informação é verídica, beleza? Estamos aqui agora com algumas situações. A gente pode usar print de WhatsApp, lá na página de destino eles já aceitam, tá? Aquelas provas sociais de print de WhatsApp. Apesar que você faz isso aí hoje no 20 pila lá, rapidinho, né? Cara, posso usar print de rede social? Pode. Mas quando o analista for clicar na foto, alguém for clicar na foto, tem que estar linkado àquela pessoa, para saber que aquele lá que realmente está lá naquele feed, está lá naquela situação. Então tem que ter o link para o analista verificar e para quem quiser também verificar. Então você pode usar. Imagens de artistas de rede social. Eu já te digo, cara, dificilmente ele aprova a menos que você tenha autorização. Então você coloca lá termo de autorização de uso de imagem, lá no rodapé, para o analista clicar. Se você não tiver, mas usar esse recurso aqui, ó, eu peguei lá da Anitta que ela tornou público tal, ou então é um patrocinado oficial dela. Pô, sei lá, pode aprovar? Pode, mas eu tô te falando que a regra do jogo geralmente é você deixar lá o termo de política de privacidade e tal, de uso de imagem, ou qualquer coisa que vá comprometer. O Taboola, no mundo inteiro, ele tem umas regras mais tolerantes, mas no Brasil, acho que eles sabem que o brasileiro detona nas promessas, detona nas copies, eles dão uma fiscalizada melhor, assim. Eu tô te falando porque eu já rodei para brasileiros no Japão, brasileiros nos Estados Unidos, tal. Ele aprova com uma certa, vamos dizer assim, facilidade maior. Mas brasileiros para o Brasil aqui eu já senti uma rigorosidade na análise, assim, sabe? Teve coisas que eu anunciei em outros países que funcionou e aqui no Brasil não funcionou.
a mesma regra do jogo não valeu lá e aqui. Então eu tô te dizendo que eu desconfio que aqui no Brasil eles já sabem dessas promessas absurdas e por isso fazem isso aí. Gente, foram algumas dicas do Tabula. Esse material aqui, que é só um guia, pelo amor de Deus, não se baseie nisso. Vai estar disponível no meu curso lá, só pegar material complementar. Ah, esqueci que ele tinha falado. Vai estar lá, beleza? Espero realmente ter te ajudado com algumas dicas para você ter sucesso na sua parte da advertorial, dos anúncios advertoriais. Se você por algum motivo pulou a aula e veio para cá direto e não viu que é o anúncio advertorial, essa aula não está fazendo muito sentido para você. Volta lá, vê aquela aula para que você entenda como usar isso dentro dos advertoriais. Beleza? Espero ter te ajudado e vamos lá. Até o próximo vídeo.